Olá, Henrique Tavares Barreto, médico, ginecologista obstetra, performance, desempenho, ganho de massa magra. E vim falar hoje para vocês aqui sobre resistência periférica à insulina. As pessoas às vezes não entendem bem o que é resistência periférica à insulina e como isso está ligado a várias outras doenças e várias outras possibilidades nas pessoas, né? O que é a resistência periférica à insulina? A pessoa tem uma ação ruim da insulina, a insulina funciona mal. E a insulina é o hormônio, é um hormônio anabolizante, mas anabolizante de todas as células, né? Ele pega a glicose na corrente sanguínea, e essa glicose vem dos açúcares, dos carboidratos que as pessoas comem, e coloca para dentro da célula. Então essa é a função da insulina. E dessa forma ela está nutrindo a célula e fazendo um efeito anabólico na célula. Tá? Quem tem resistência periférica à insulina, essa insulina age mal, a função dela é ruim. Então o pâncreas compensatoriamente aumenta a produção da insulina, vai produzir então uma quantidade maior de insulina para compensar essa má ação. Quando você tem insulina, então, em excesso, naquela quantidade muito grande, todo o carboidrato simples que você come, de absorção rápida, que ainda faz mais pico de insulina, e todo o açúcar que você come é rapidamente absorvido e retirado da corrente sanguínea e é colocado para dentro da célula na fórmula de acúmulo. Então, essa pessoa tem uma tendência a ser uma pessoa acumuladora de percentual de gordura. E aí ele baixa na corrente sanguínea, a glicose baixa na corrente sanguínea e dá o quê? Fome de novo. Então, quando você tem essa hipoglicemia, o primeiro sintoma é a fome e a pessoa vai comer de novo e buscar os alimentos, então, que são mais ricos em carboidratos e açúcares. E aí vira um ciclo vicioso, em que essa pessoa come carboidrato, ele sai da corrente sanguínea, vai para dentro da célula, acumula, come de novo, acumula, come de novo, acumula, e essa pessoa vira uma acumuladora. E quem tem insulina alta, né, quem tem uma resistência periférica à insulina, tem uma tendência a acumular a gordura nos flancos, né, no posterior do braço, aqui na escápula, né, em alguns lugares. E no abdômen, principalmente, aquela gordura abdominal, aquela pochetinha que não sai de jeito nenhum, né? A pessoa às vezes é magra, mas tem um pouco de gordura abdominal. E como é que a gente faz, então, para melhorar quem tem resistência periférica à insulina? Todo mundo que está acima do peso, que tem um percentual de gordura alto, tem resistência insulínica, em maior ou menor grau. Então a gente vai ter que usar, às vezes, nutracêuticos, que são facilitadores da ação da insulina, né? A metformina, que é um medicamento, às vezes, que é um facilitador da ação da insulina, mas nós temos aí nesses nutracêuticos o mio-inositol, a coenzima Q10, o picolinato de cromo, que mais? Ácido alfa-lipóico, ômega 3, vitamina D, quercetina, cúrcuma. Então nós temos várias opções aí para antioxidar e para fazer uma ação antiglicante nesse paciente, né? Os medicamentos, quando a pessoa está acima do peso, a gente ainda pode usar os eliminadores de glicose, né? Os análogos do GLP-1, né? O Saxenda, o Victoza, o Ozempic, né? Outros grupos de medicamento, Ivocana, né? Tem vários medicamentos que são eliminadores de glicose, ainda diminui a absorção da glicose no organismo, melhoram a resistência insulínica, ainda diminui o apetite e fazem com que essa pessoa possa, então, emagrecer e perder percentual de gordura. Como eu falei num outro vídeo atrás, só a dieta e só os medicamentos e nutracêuticos, eles não são suficientes na maioria das vezes, porque a pessoa que vai emagrecendo, ela gradativamente perde percentual de gordura, mas perde também massa magra e diminui o metabolismo basal. Se ela diminui o metabolismo basal, no mês seguinte ela precisa comer menos, porque a quantidade de metabolismo basal está intimamente ligada a essa necessidade de refeição, de nutrição. Então, o que acontece? A gente precisa colocar na vida dessa pessoa atividade física também, porque na hora que a gente coloca atividade física, a gente aumenta o metabolismo basal e essa pessoa vai ter uma perda mais rápida e consistente e com uma redução da probabilidade dela ter um efeito sanfona, né, de recuperar esse peso. Então, resistência insulínica é uma alteração que funciona como se fosse uma pré-diabetes, né, em que essa pessoa tem esse estado de glicação, de glicose circulando em excesso, e ela se torna essa pessoa que absorve muito glicose e vira um acumulador. Nas mulheres ainda tem a questão dos ovários, porque quando você tem resistência periférica à insulina, você aumenta o LH, né, que é um hormônio de hipófise, faz uma inversão entre o LH e o FSH, então você fica
fica com FSH baixo, estimulando poucos a ovulação, e fica com LH alto. E esse LH alto desencadeia uma cascata de hormônios no ovário, que vem formando, então, através do colesterol, a pregnenolona, a progesterona, a androstenediona e culminando em formar testosterona, na primeira camada do ovário, que a gente chama de teca, né? A testosterona em excesso faz feedback negativo ainda na hipófise, diminuindo mais ainda o FSH, né? E a testosterona fica disponível no organismo por 10 a 15 minutos. Depois ela se converte na outra camada do ovário, através da aromatase, né, em estradiol, né, que é um hormônio que a gente fala predominantemente feminino, né, e dihidrotestosterona. E a dihidrotestosterona tem um caráter mais androgenizante que até a própria testosterona, às vezes dando as características secundárias masculinas nas mulheres: pelo, acne, oleosidade, né, alteração da voz, hipertrofia de clitóris, todas essas questões dependendo da intensidade e da quantidade de testosterona, né? A gente pode inibir essa fase, né, essa conversão de testosterona através da 5-alfa-redutase, inibindo aí ou com a finasterida, ou com a dudasterida, ou com salpalmeto. Tem várias opções aí para gente reduzir a formação da dihidrotestosterona. Só que os pacientes, então, que têm resistência periférica à insulina, elas têm um quadro de hiperandrogenismo e hiperestrogenismo ovariano. Então, através do ovário, ela forma muita testosterona, muita dihidro e muito estradiol. Com isso, esse estradiol também tem uma ação reduzida, porque está em excesso, e essa paciente, por ter um recrutamento ruim no ovário, porque o FSH está diminuído, né? Então, consequentemente, ela recruta folículos no ovário, esses folículos não crescem o suficiente e não ovulam, não crescem no mês seguinte o suficiente e não ovulam. E aí vai formando aquela imagem de vários cistos na periferia do ovário, que dão a característica de imagem ultrassonográfica de ovário policístico. O ovário aumenta de tamanho, aumenta de volume, com vários cistos na periferia, né? Então, a gênese do ovário policístico está intimamente ligada à resistência periférica à insulina, em maior ou menor grau. Essa imagem de ovário não é diagnóstico, é só um dos critérios. Só 25% das pacientes que têm a síndrome clínica, que precisa ter pelo menos 3 dos critérios, nos critérios de Rotterdam, né? Precisa ter 3 desses critérios que eu falei, de oleosidade, acne, irregularidade menstrual, anovulação, a imagem ovariana, né, e surtismo, né, os pelos de característica masculina, né, precisa ter pelo menos 3 dessas características: obesidade central, que é a gordura abdominal, para a gente considerar a pessoa como ovário policístico. Mas se ela tiver uma das características, a gente já pode suspeitar de uma resistência periférica à insulina. Então, esse nome ovário policístico não é um nome muito legal, porque ele é um nome da consequência e não da causa, que é a resistência periférica à insulina. Então, isso acontece muito nas mulheres. Nos homens em que tem resistência periférica à insulina, eles vão acumular gordura e existe uma conversão periférica na gordura de testosterona em estradiol. Então, esse homem vai ter um hiperestrogenismo. Com isso, esse estrogênio em excesso, ele acumula gordura nos seios, né, no peito, né? Então, vai ter, às vezes, uma ginecomastia, se ele tiver glândulas, né? Vai ter uma gordura abdominal mais proeminente, gordura nos flancos, né? Então, aumento da circunferência abdominal, então, assim, uma queda da testosterona e um aumento do estradiol. Então, desses homens, às vezes, a gente precisa repor um pouquinho de testosterona, botar a testosterona dele num nível ideal para que ele melhore. Incluir atividade física, tratar a resistência insulínica com os nutracêuticos e os facilitadores da ação da insulina, como eu citei anteriormente, e promover o emagrecimento. Então, toda vez que a gente fala em resistência insulínica, quando a gente fala em ovário policístico, a gente fala em ginecomastia, nessas questões tanto masculinas quanto femininas, a gente passa por mudanças do hábito de vida. Então, essas pessoas têm que incluir na vida delas atividade física, de preferência a musculação, que é o que dá mais massa magra, é o que dá mais emagrecimento, é o que aumenta o metabolismo basal, né? Os nutracêuticos, que vão ser os facilitadores da ação da insulina, né? E os medicamentos emagrecedores quando necessário. E além disso, uma dieta
que tenha menos carboidrato, pelo menos de uma forma inicial. Se a pessoa estiver mais obesa, a gente pode fazer uma dieta de ataque com um jejum intermitente ou com uma dieta cetogênica por aí 30, 50 dias, né, de forma que essa pessoa tenha uma perda de peso inicial boa e se motive então para conseguir depois passar para uma dieta low carb e a gente conseguir construir massa magra, né? E esses carboidratos têm que ser carboidratos de baixo índice glicêmico, para que eles não façam pico de insulina, né, e sejam absorvidos lentamente e usados como gasto metabólico para manter as funções vitais, né? Então é muito interessante assim que a pessoa inclua a atividade física, a dieta, os nutracêuticos e os medicamentos. Com esse quarteto de coisas, com esse tratamento dessa forma, a gente consegue realmente tratar a resistência insulínica, fazer o emagrecimento, mudar os hábitos de vida, mudar a qualidade do sono, né? A pessoa que dorme bem produz os hormônios adequados, a melatonina, né? A leptina em dose certa, a adiponectina em dose certa, né? Grelina, gastrina, né? Tem vários hormônios aí, contrarreguladores da fome, do apetite, que a gente consegue produzir em doses certas apenas dormindo bem. Então, assim, tem várias coisas que são muito importantes aí. Então, hábitos de vida são essenciais para que a gente possa criar uma epigenética, né? Criar uma estrutura genética que te favoreça a perda de peso e o ganho de massa magra, uma qualidade de vida, qualidade de saúde, envelhecimento saudável. Tá joia? Beijo para vocês, estou sempre aqui no Instagram e na consulta aqui na Clínica Penchel. Se vocês quiserem vir consultar com a gente aqui, tanto os homens quanto as mulheres, estou à disposição para cuidar de vocês, para a gente fazer uma medicina integrativa em que a gente vai olhar todos os critérios, todas as questões e trazer saúde e qualidade de vida para vocês. Beijo!